Salve, salve galera! Tudo na paz, tudo na tranquilidade? Bom, primeiro, muito bom dia pra todo mundo. Eu espero que todos estejam na paz com muito amor e muita alegria. É um prazer inenarrável, incomensurável encontrá-los aqui nessa próxima hora. Meu nome é Flávio Bueno e a gente vai bater um papo sobre geografia. Aliás, mais que isso, nós vamos bater um papo sobre geopolítica, as relações entre as nações, conflitos daquele que é considerado o grande barril de pólvora do continente europeu, a Península Balcânica. Ou seja, falaremos sobre a fragmentação da ex-Iugoslávia, entendendo ali os preceitos históricos, as análises espaciais e o que faz daquele espaço geográfico um local tão conflituoso e que até hoje remexe com o imaginário, com a mente e com as relações internacionais do continente europeu. Tudo bem? Vem comigo, te encontro na próxima hora. Se liga e vem! Fui! Fala galera, beleza? Olha só, na primeira parte desse nosso encontro, a gente vai tentar construir base forte. Não adianta a gente falar sobre conflitos se a gente não entende conceitos. Aliás, não há geografia sem conceito. É meio que tipo cachorro quente sem salsicha, meio sem graça, sacou? Pra gente compreender a lógica de conflito nos Balcãs, é fundamental que a gente entenda o que é separatismo, o que é uma nação sem território, conceitos fundamentais como o conceito de povo, o que a Declaração Universal dos Direitos Humanos diz sobre isso. Então, para a gente compreender tudo isso, vamos lá, vamos bater um papo sobre esses conceitos que são conceitos fundamentais. Bom, primeira coisa que eu acho que é interessante, o que é um movimento separatista? É um movimento, meninos e meninas, que busca a emancipação de uma determinada nação em um determinado território, seja por motivos políticos, motivos econômicos, históricos, geográficos, né? Esses grupos ou esses grupos de indivíduos buscam a autonomia, beleza? Bom, muitas vezes não é simples. Eu quero ser livre, eu quero ter o meu próprio país. Não é tão fácil assim. Tá certo, moçada? E aí que nascem muitos movimentos que podem ser fundamentalistas, movimentos armados, movimentos que agem de forma ou se utilizam de uma perspectiva de violência para buscar ou lograr êxito na sua causa. Então esse é um ponto importante demais que a gente precisa destacar. Bom, quais são as possíveis causas disso? Meninos, geralmente diferenças de caráter ideológico, diferenças de caráter étnico, diferenças de caráter cultural, diferenças de caráter religioso. Esses são alguns elementos que ajudam a configurar esses embates e a busca por essa emancipação, beleza? Bom, seguindo essa narrativa, é fundamental que vocês entendam que tem um fenômeno que é, de alguma forma, um potencializador dessas lutas por novos países, novos territórios. Bom, que fenômeno é esse, galera? A globalização. Quando a gente fala de globalização, meninos e meninas, apesar de ser um fenômeno super antigo, a globalização está diretamente ligado a preceitos de caráter econômico. E é um processo que está relacionado ao que? Vocês já estudaram sobre isso. A quebra de barreiras que facilitam o livre circular da informação, que facilita o livre circular das mercadorias, das pessoas, do capital. E aí, por que a globalização é tão importante para compreendermos, meninos e meninas, movimentos separatistas? Porque a globalização é um fenômeno que atinge o seu protagonismo durante a década de 70, quando a gente ainda tinha uma estrutura bipolar, tá certo? E ela ajuda a produzir um processo de ressignificação das fronteiras. Ou, em outras palavras, é como se as fronteiras tivessem um novo significado, uma nova forma de se analisar a dinâmica de separação dos estados nacionais, da geografia política dos países. E aí que tem um grande elemento que é fundamental. A globalização, de alguma forma, ajuda, moçada, a diluir a força de imposição desses grandes estados centralizadores, como por exemplo era a União Soviética. Significa, meninos, que o Estado deixa de ter importância?
Longe disso, até porque, como diria o Manuel Castells, né, na sua célebre obra sobre a sociedade em redes, né, o Estado também cria alternativas para estar relacionado ou estar acompanhando, né, o processo de globalização. Não é isso, mas de fato, meninos e meninas, um novo significado nós passamos a dar acerca da questão ou do fenômeno de constituição dos Estados nacionais. Novos Estados são formados, sobretudo a partir da Segunda Guerra Mundial, e a globalização é um elemento propagador disso, é um elemento que de alguma forma facilita essa estrutura de desenvolvimento de novos estados nacionais. Consequentemente, movimentos separatistas ganham força, etc, 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 beleza? Bom, pergunta que eu sempre faço pra galera: será que separar é a melhor escolha? E aí, meninos e meninas, nós precisamos, neste momento, compreender que tudo depende do espectro de visão que você tem sobre o assunto, né? Você pode ser, por exemplo, um palestino que deseja a emancipação da Cisjordânia e da faixa de Gaza e, consequentemente, ter o reconhecimento do país, mas, ao mesmo tempo, você vai ter um judeu que não concorda, que acha que aquela ali é sua pátria ancestral, Canaã, as terras que jorram leite e mel, a Terra Santa. Então, tudo depende do espectro de cada grupo. Cada um, meninos e meninas, vai ter uma visão sobre este fenômeno. Por exemplo, já falando daí da questão um pouquinho da Iugoslávia, né? Kosovo se autodeclara independente. A Sérvia não admite a independência do Kosovo. Por quê? Porque, segundo os sérvios, no Kosovo estão guardados as relíquias de formação do povo sérvio. Então, cara, tudo depende da forma como você analisa determinado conflito, determinado movimento separatista. Vale ressaltar um ponto que é determinante: a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Carta da ONU. Aliás, a ONU, quando ela foi concebida logo após a Segunda Guerra Mundial, moçada, ela traz como um pressuposto básico a paz e o princípio fundamental para que a sociedade atinja a paz, na visão daqueles que construíram a Carta das Nações Unidas, é que, meninos, se respeite o princípio de autodeterminação dos povos. Em outras palavras, o que significa isso? Que cada povo deve ter o direito de escolher os seus próprios rumos políticos, ou seja, que cada grupo étnico, que cada grupo nacional tenha a possibilidade de escolher, de tomar as suas decisões políticas, tá certo? Bom, a gente vai perceber que tem muito de mais ou menos, né, de balela neste papo, mas de fato este é um elemento deveras importante. E aí, meninos e meninas, toda vez que a gente fala desse princípio de autodeterminação dos povos, nós precisamos entender o que ligam os grupos populacionais, o que ligam os grupos étnicos. Aliás, dentro dessa lógica da autodeterminação dos povos, o que ligam indivíduos, moçada, basicamente são dois tipos de laços, tá? Que são chamados laços subjetivos e os laços objetivos. O que são laços subjetivos? É a minha vontade de pertencer a um determinado grupo. É, por exemplo, a minha vontade de seguir as regras daquele grupo. Ou seja, é uma perspectiva muito mais individual do que meramente coletiva. Lembrando que tais laços ajudam a construir uma coletividade. Ponto. Agora, existem também os chamados laços objetivos. Aí, cara, o que é objetivo? Etnia, cultura, idioma, a história, por exemplo, a questão religiosa. Ou seja, todos esses elementos ajudam a construir objetivamente identidade, que a gente vai chamar de identidade cultural. Vale ressaltar que a identidade cultural é um elemento predominante, um elemento fundamental, um elemento essencial, tá, meninos e meninas, na construção de uma nação. Lembrando que a nação é o somatório de três elementos importantes: povo, ou seja, um determinado grupo de indivíduos com características comuns, tá? Território, ou seja, eu preciso ocupar um território, não há povo sem território, tá certo, moçada? A identidade cultural, ou a cultura. Quando a gente tem uma nação que não consegue ter
plena autonomia sobre um determinado território, nós teremos as nações sem Estado ou as nações sem território. É o caso, por exemplo, dos próprios palestinos, dos curdos e de tantos outros grupos. Beleza? Um detalhe importante. Dentro da lógica da autodeterminação, tudo depende de uma vontade do grupo. Ou seja, a autodeterminação dos povos não é impositiva, é democrática. E esse é um valor muito importante para a nossa discussão. Tudo bem? É isso. Nesse primeiro momento a gente vai bater um papo sobre essa base conceitual. A partir de agora a gente vai trocar uma outra ideia. E que ideia é essa, moçada? Falaremos sobre a Iugoslávia. Vem comigo! E agora, galera? E agora a gente vai falar daquele barril de pólvora do continente europeu, né? O local que abrigou a mais sangrenta guerra na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. O local que não quis se adaptar a essa perspectiva da lógica globalizatória, né? Bom, que lugar é esse, meninos? É a Península Balcânica, os Balcãs, né? Que, evidentemente, tem como elemento simbólico fundamental a ex-Iugoslávia, tá? Vem comigo, vamos trocar uma ideia sobre esse local cheio de mistérios, conflitos, sangue e muita morte. Vamos lá. Toda vez que a gente fala de Iugoslávia, galera, a Iugoslávia, com essa nomenclatura, é uma criação ainda já do século XX, tá? Mas para compreendermos toda a estrutura que fundamenta a égide desses conflitos, nós precisamos voltar um pouquinho na história, tá? Bom, primeiro que aquela região da Península Balcânica é um verdadeiro caldeirão de culturas, tá? Desde a divisão do Império Romano, a gente teve ali a divisão também de croatas e sérvios, né? Croatas aderindo, moçada, que nós chamamos de catolicismo romano, e os sérvios um cristianismo ortodoxo, né? Muito mais ligado à Grécia, muito mais ligado a Bizâncio, tá certo, meninos? A essa Roma do Oriente, tá? Mas lembrem-se que nós temos um ponto ali que é fundamental. A partir, meninos e meninas, do século VII, do século VIII, a gente teve o avanço ou um processo muito amplo de expansão do islamismo. Primeiro para o norte da África, depois para a região do Cáucaso, para aquela região da Península Balcânica, tá? Ou seja, o processo de islamização dos Balcãs. Isso tudo ficou representado de forma muito categórica com a formatação do que nós chamamos de Império Turco-Otomano, que vai controlar aquela região, ou parte daquela região, até o fim da Primeira Guerra Mundial. Bom, para ser sintético, lembre-se que o Império Turco-Otomano é justamente aquele grupo ou aqueles povos não árabes que decidiram se converter ao islamismo, tá? E, cara, eles estão espalhados aí por parte da Ásia Central, pelo Cáucaso, norte da África e pelos Balcãs, beleza, meninos? E esse islamismo, ele vai fincar pé naquela região e construir uma série de conflitos, desde a queda de Constantinopla até o processo ali de deteriorização, moçada, da cultura eslava, enfim. De fato, meninos e meninas, as marcas da formatação do Império, da dominação do Império Turco-Otomano naquela região são bastante significativas, beleza? Bom, só que, cara, o século XIX para mim é um século muito marcante. Aliás, segundo o grandíssimo historiador Eric Hobsbawm, o longo século XIX, né, que para ele, na análise dele, vai desde, meninos, das grandes revoluções do século XVIII, sobretudo a Revolução Francesa, até a Primeira Guerra Mundial, na lógica de declínio das monarquias absolutistas, na lógica do desenvolvimento do imperialismo, na lógica do desenvolvimento do neocolonialismo. Mas temos um fator que é vital. Você só vai compreender século XX se você entender, meninos e meninas, que o século XIX é o século do nacionalismo. Repito com vocês, olha só, não tem como a gente compreender o século XX sem entender que o século XIX é o século do nacionalismo. Vamos lá, há um ponto que eu acho que é fundamental nessa discussão. O que é nacionalismo, Flávio? Bom, calma. Existem, primeiro, várias interpretações sobre o fenômeno, mas a geografia, em termos de conceito, ela é muito pragmática nesse sentido. O nacionalismo
é quando nós temos, de fato, um sentimento de pertencimento de um determinado grupo com ideários de formar uma nação. Ou seja, eu tenho a busca por emancipação, eu tenho a busca por independência. Agora, muitas vezes, esse nacionalismo também pode ser travestido de um ideário de superioridade de um grupo nacional em relação a outro, tá? Ah, Flávio, por que isso é tão importante? Porque são estes sentimentos nacionalistas, né, que são reavivados a cada grande crise do sistema capitalista, né, são esses fenômenos que ajudam a configurar uma lógica importantíssima do século, criada no século XIX, mas refletida no século XX, que é a lógica de expansão, ou o conceito de expansionismo, do Lebensraum, né, do espaço vital. É esse modelo, moçada, que ajuda a configurar o nascimento de novas nações, né? Por exemplo, meninos e meninas, a citar duas na Europa, Itália e Alemanha, beleza? Bom, Flávio, e a Sérvia ficou longe disso? Aquela região, a Península Balcânica ficou longe disso? Não, ao contrário, meninos. É no século XIX que nós temos a ascensão de dois modelos nacionalistas extremamente fortes ali naquela região, que é o nacionalismo sérvio e o nacionalismo croata. Flávio, por que isso é importante? Porque até a Revolução Francesa, galera, não se tinha muito essa preocupação, ou não se entendia muito essa diferença, por exemplo, de um camponês bósnio para um camponês búlgaro, né? Ou seja, as coisas eram muito mais sincréticas, as coisas eram muito mais homogêneas, né? Esse conceito heterogêneo de nações é muito fruto dessa lógica de constituição do Estado Nacional, ou dessa nova forma de entender Estado, a partir da Revolução Francesa e das guerras napoleônicas. E isso acende ali Primavera dos Povos, Guerra da Crimeia, né? Acende naquela região uma série de perspectivas conflituosas de povos que queriam, de fato, desenvolver o que, meninos e meninas? Desenvolver a sua própria nação, tá certo? Esse ponto é um ponto muito importante para a nossa discussão, entender o que é nacionalismo. Só um tópico que eu acho que é super interessante. Não confundam nacionalismo com patriotismo. Geralmente as pessoas colocam tudo no mesmo balaio. Na verdade, o que é o patriotismo? É o amor à pátria. O que é o nacionalismo? É o sentimento de constituição de uma nação, que pode ter o seu viés violento e que é reacendido, meninos, sempre quando nós temos alguma crise civilizatória ligada ao sistema, por exemplo, capitalista, beleza? Bom, e Flávio, vamos lá. Então me explica aí, segundo essa lógica nacionalista, que nós teremos a formação da Iugoslávia? Opa, esse é um ponto muito importante, tá, meninos? Não se esqueçam, mais uma vez, o nacionalismo ele acaba motivando teorias da geopolítica, da geografia, como o expansionismo geográfico, né? Defendido pelo alemão Friedrich Ratzel, né? Essa ideia de quanto mais espaço eu tenho, mais poder. Mas para ter poder, eu preciso ter um espaço antes de qualquer coisa, um espaço para chamar de meu. É essa a estrutura do nacionalismo, tá certo? Que vai se configurar, sobretudo, no século XX. E aí, seguindo essa narrativa, nós temos alguns pontos que são interessantes. Como que surge a Iugoslávia nesse processo? Observem essas imagens que nós temos à disposição aí de vocês no material ao lado, tá certo? Acho que tá aqui assim, ó. Olha só, meninos, observem que a gente tem uma foto, né, uma fotografia de um casal descendo uma escada, e a gente tem uma foto que parece ser de um jovem atirando em alguém, tá certo? Meninos, a gente tá falando aqui do estopim daquilo que nós chamamos de Primeira Guerra Mundial, tá certo, meninos? A Primeira Guerra Mundial, ela tem uma marca bastante emblemática, tá? E que marca é essa? Ela vai, na Europa, ajudar a esfacelar, a diluir as grandes monarquias absolutistas que desde as guerras napoleônicas lutavam pela manutenção das suas estruturas de poder. Império Russo, Império Austro-Húngaro, dentre outros, tá certo? Então, a Primeira Guerra Mundial é a guerra que vai ser a chave
de mudanças da estrutura política do continente europeu, tá? E aí, meninos e meninas, a gente pode dizer que, de alguma forma, um dos grandes vitoriosos daquilo que nós chamamos de Primeira Guerra Mundial é o nacionalismo sérvio. Tá certo? Essa imagem, moçada, aí, exatamente no dia 28 de junho de 1914, quando a gente tem um atentado que vai ser o estopim da Primeira Guerra Mundial. É um atentado, moçada, que vai gerar o assassinato do herdeiro do Império Austro-Húngaro, o arquiduque Francisco Ferdinand, diante de sua esposa Sófia, tá certo? Esse atentado ele vai acontecer na cidade de Sarajevo, né, que hoje vai ser que hoje é a capital da Bósnia, também uma região cheia de conflitos que a gente vai falar já já. E quem faz isso? Um jovem nacionalista de 19 anos chamado de Gravilo Príncipe, que era integrante de um grupo conhecido como a Mão Negra, que tinha tuberculose e que decidiu abrir mão da própria vida em nome desse nacionalismo sérvio. Lembrando que o Império Austro-Húngaro comandava as terras mais ao norte da chamada Grande Sérvia, e o Império Austro-Húngaro comandava as terras mais ao sul, Macedônia, Albânia, aquela onda toda, beleza, meninos? Aquele idealismo promovido por esse adolescente acabou, moçada, sendo um elemento mortal para aquela região, tá? Porque além de ser o estopim da Primeira Guerra Mundial, é o estopim também de uma guerra total. Tá? E o que significa uma guerra total, moçada? Uma guerra, conceitualmente, que envolve os mais diversos setores de uma sociedade em torno de um conflito. E aí, meninos e meninas, é lógico que as grandes nações que já eram fortalecidas do ponto de vista militar desde o século XVIII, do século XIX, são, logicamente, aquelas que terão condições de demonstrar a sua superioridade. Então esse é um detalhe que eu acho que é muito importante da gente destacar. Outro ponto interessante é que, ao final, por isso que a gente brinca chamando que o nacionalismo sérvio é o grande vencedor, porque ao final da Primeira Guerra Mundial, a gente vai ter essa configuração espacial difundida aí, ó, meninos, meninas, neste material que eu coloco a vocês ao lado, tá certo? A gente vai ter a formação dos chamados reinos, né, dos sérvios, dos croatas e dos eslovenos. E olha que a Eslovênia tinha uma relação muito mais forte ali, meninos, com a Itália, etc, etc. Você pode perceber, inclusive, na coloração da bandeira da Eslovênia, né? O verde, o vermelho, o branco, tá certo? Essa nova configuração de país que se dá a partir da Primeira Guerra Mundial, de alguma forma nasce meio que, né, a toque de caixa, né? Você tem uma dissolução, moçada, da monarquia austro-húngaro, né? E aí você tem a criação de forma muito instantânea e sem muitas negociações adequadas entre sérvios, croatas e eslovenos. E aí nasce aquele projeto, meninos, de formação da Iugoslávia, da grande mãe eslava, tá certo? É lógico, meninos, que essa formatação desse país meio que a toque de caixa não ia dar certo, né? Mesmo assim, porque ia gerar uma série de conflitos entre esses rivais ideológicos, étnicos e religiosos, tá? Em 1º de dezembro, meninos e meninas, de 1918, foi proclamado por Alexander Garatovich, meninos, o príncipe regente, por seu pai, o rei Pedro I, que era oficialmente o rei da Sérvia, beleza? Bom, essa lógica, meninos e meninas, evidentemente, né, de uma monarquia que sustentou-se após a Primeira Guerra Mundial, é evidente que ia gerar uma série de conflitos, né? A Iugoslávia passa a se transformar, a se configurar de uma forma imperial, né? E aí as rivalidades étnicas e territoriais começam a se desenvolver, né? Desde 1929 nós temos uma série de conflitos naquela região, né? O reino da Iugoslávia, que era governado naquele momento pelo príncipe Paulo, entra nestes conflitos, né? Isso vai ficar muito forte a partir de 1941, quando a gente tem uma invasão nazista naquela região, e a Iugoslávia, sem muitas forças, sem muita estrutura militar, não consegue questionar a invasão nazista em 1941. Tanto é, meninos e meninas, que desde o final da década do ano de 1940, nós temos uma relação muito mais próxima da Iugoslávia com o eixo,
tá certo? Com o famoso pacto tripartite, e isso tudo vai configurar, meninos, em conflitos internos muito fortes, né? Que colocarão a Iugoslávia no cenário da Segunda Guerra Mundial, uma guerra também deveras violenta, né? Bom, aqui, aliás, eu trouxe até para vocês algumas imagens que eu acho que são super interessantes. Aqui ao lado a gente tá vendo, moçada, algumas relíquias construídas a partir da vitória, futurísticas, né? Ou naquele momento futurísticas, construídos na Sérvia em função da vitória na Segunda Guerra Mundial por parte da Iugoslávia, ou seja, de não ter sido invadida. E eu vou falar um pouco disso para vocês. Só que a guerra, moçada, mesmo após o seu fim, não alivia tensões. Saca só comigo aqui porque isso é importante. Essa união com o eixo fez com que grupos nacionalistas sérvios começassem a se movimentar para promover a deposição do príncipe Paulo do poder, tá certo? Sobretudo a partir, e essa deposição do príncipe Paulo, que motivou a invasão nazista em 1941, tá? Essa invasão promoveu, moçada, um rearranjamento, quase não sai, um rearranjamento da estrutura de poder na região, beleza? Tanto é que foi criado ali um estado, moçada, fantoche, que é o chamado Estado Independente da Croácia. E um ponto que eu acho que é super importante da gente destacar, esse Estado Independente da Croácia foi base fundamental, moçada, para a ascensão nazista naquela região. Aliás, os croatas eram, o catolicismo croata, né, de extrema direita, estavam muito alinhados com aquilo que nós chamamos de nazifascismo. Tanto é que um grupo de extrema direita surge ali, moçada, liderado pelo Ante Pavelić, chamado de Stasi. Vou falar da Stasi já para você, beleza? Essa política extremamente violenta cria uma série de campos de concentração, passa a promover, moçada, um processo de conversão à força dos ortodoxos ao catolicismo romano, tá certo? E criam ali um dos mais violentos campos de extermínio da região, que é o campo de concentração de Jasenovac, tá? Que foi responsável aí pela morte de mais de 100 mil pessoas, tá certo, meninos? Bom, seguindo essa perspectiva, o que foi essa Stasi? Ou Ustasha, né? Era um grupo nacionalista de extrema direita, né, que defendia a criação de um Estado independente da Croácia, criado em 1930 pelo Ante Pavelić, ainda na Itália, né? Defendia um nacionalismo que tinha como base a luta contra e o extermínio de comunistas, ciganos, sérvios, muçulmanos e afins, tá certo, meninos? Muito, ou seja, alinhavado com fascismo, muito alinhavado com o nazismo alemão e fascismo, né, italiano. É um grupo, como eu disse a vocês, super racista, super xenófobo, tá? Que também é responsável por uma dos principais massacres que nós temos no período de Segunda Guerra. Tanto é que o Ante Pavelić gostava, e ele tinha esse culto à personalidade, né? Gostava de ser chamado de Blogravnik, né? Bom, meu croata tá certinho, olha só. Meninos, o que significa isso? É a mesma coisa que Führer, é a mesma coisa que Juice, sacou? É uma referência à figura suprema de um determinado grupo político, tá certo? É importante salientar que essa Stasi, ela recebeu, logicamente, moçada, oposição. Ela não governou com tranquilidade, né? Então, entre 1941 e 1945, nós temos uma guerra dentro da guerra. Ou seja, dentro da Iugoslávia nós temos um outro conflito entre dois grupos importantes, né? Os partisãs Stjeniks contra o que, moçada? Contra a Stasi, tá certo? E esses dois grupos logram isso, até porque tinham um apoio muito sistemático de dois países, União Soviética e Inglaterra, né? Vejam como que essa coisa é muito doida, né? E esses grupos de caráter socialista entram em disputa, conseguem derrotar os Stasi, depois os partisãs derrotam os Stjeniks, né? E aí surge o grande herói iugoslavo da Segunda Guerra Mundial, o líder dos partisãs. O líder dos partisãs era um cara chamado Josip Broz Tito, tá? Aliás, vale ressaltar, inclusive, que a Iugoslávia, meninos, mesmo com a invasão nazista em 1991, foi um dos poucos países que não foram completamente dominados
pela Alemanha nazista durante esse período de Segunda Guerra Mundial. Por isso que ele é considerado um super-herói na Iugoslávia, tá certo, meninos? Bom, quem é esse cara, galera? Né? Quem é esse cara que foi fundamental na resistência da Iugoslávia, né? Esse cara, meninos, era um marechal líder dos partisãs, né? Os tcheniques eram nacionalistas, né? Mas sérvios, né? E os partisãs, moçada, eram grupos de diversas nacionalidades e de orientação comunista que lutavam também contra o nacionalismo e contra o fascismo da Stasi, tá certo? O Tito, meninos e meninas, ele passa e ele é alçado ao patamar de grande líder da Iugoslávia pós Segunda Guerra Mundial. E ele passa a ter um governo que tem características muito próprias, tá? E quais são essas características muito próprias, né? Primeiro que ele defende um sistema, meninos, de autogestão, com mais autonomia, sobretudo do ponto de vista cultural, né? Tanto é que esse socialismo é muitas vezes chamado de titoísmo, porque tem um modelo muito próprio de produção. Neste país chamado Iugoslávia, conviviam aí, moçada, cristãos ortodoxos, croatas, eslovenos, católicos romanos, muçulmanos de origem albanesa, kosovares, etc, etc, beleza? Bom, um detalhe que eu acho importante é que ele é um cara responsável pela defesa da unidade da Iugoslávia Federal. E vocês vão perceber o porquê, né? Porque o Tito era croata de origem, né? Então ele talvez foi o grande símbolo, tenha sido o grande símbolo, meninos, dessa unidade, dessa irmandade jugoslava, tá certo? Pós Segunda Guerra Mundial, tem alguns destaques que eu vou salientar para vocês em breve, moçada, dentre os quais nós citamos, por exemplo, a questão do aceite ao Plano Marshall, foi o único país socialista, tanto é que em 1948 a União Soviética e a Iugoslávia vão romper, depois voltam mas vão romper em 48. A Tchecoslováquia, que também quis aceitar os empréstimos do Plano Marshall, de fato, fortemente coibida pela União Soviética, né, em 48, né, e a gente tem o Tito como um grande líder, moçada, desse socialismo independente, que daqui a pouco a gente vai chamar de Pacto dos Países Não Alinhados. Aliás, a gente tem uma conferência em 1961 chamada de Conferência dos Países Não Alinhados. Eu vou falar disso pra vocês já já, tá certo? Vamos lá. O que é o titoísmo? O titoísmo é, antes de mais nada, meninos, uma corrente neutralista, ou seja, uma corrente neutra em relação às duas potências hegemônicas da Guerra Fria, tá certo? Quando a gente aborda esse tópico, meninos e meninas, eu sempre gosto de fazer uma referência, né, que o Tito ele tem um modelo de produção política interessante, né? No ambiente interno, por exemplo, meninos, o lucro não era proibido, né? E a socialização, tanto na cidade como no campo, é feita de forma moderada. Olha só que detalhe interessante, lembrando muito a NEP, né, meninos, aquela lógica de desenvolvimento econômico da União Soviética nos seus anos iniciais de formatação, tá certo? Por que o Tito fazia parte dessa chamada corrente neutralista, tá, meninos? Porque era um momento de grande emancipação no mundo, né? A partir da Conferência de Bandung, né? Aparece aí, depois da Revolução Indiana, o Jawaharlal Nehru na Índia, o Gamal Abdel Nasser com o golpe dos oficiais livres em 1948 lá no Egito, o John Kenyatta, o Patrice Lumumba na África com o pan-africanismo, né? O pan-arabismo surgindo também, inclusive com o Mossadegh lá no Irã. Ou seja, nós temos a ascensão aí de grandes lideranças que buscavam essa lógica nacionalista de emancipação, beleza? E aí tem um detalhe que eu acho que é super importante de se destacar. O Tito também é um desses líderes desses países chamados de não alinhados. E como eu disse a vocês, ele representava, meninos e meninas, essa irmandade eslava, né? Essa irmandade jugoslava. Filho de mãe eslovena, pai croata, nasceu na Croácia e ele desejava essa fraternidade entre os povos. Autorizava, inclusive, liberdades que eram impensáveis em outras ditaduras do socialismo real. Por exemplo, liberdades artísticas, liberdades culturais, né? Os iugoslavos eram autorizados a atravessarem sem aquela lógica de passe, etc, etc, livremente as fronteiras. É lógico que, meninos, não estou pintando o cara aqui como um fofo, como um sim carinhoso, nada disso, tá?
por exemplo, direito à crítica, as liberdades políticas eram completamente, o que, moçada, cerceadas, e esse é um detalhe também super importante para nossa discussão, tá? Bom, o Tito vai governar até 1980 e o governo dele é considerado um governo, olha, moçada, dentro da lógica socialista. Aliás, eu gosto sempre de chamar a atenção para uma fala de Jean Petkovic, ídolo do clube de regatas do Flamengo, a maior agremiação esportiva desse planeta, né? O Petkovic, moçada, Petkovic, ele é nascido na Iugoslávia ou na ex-Iugoslávia, né? E as relações ali eram muito positivas, né? De emprego, renda, lazer, etc, 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 até a morte de Tito. Quando Tito morre, moçada, e o sistema que vinha de uma economia crescente começa a entrar em processo de estagnação, a gente começa a ter dificuldades bastante consideráveis na harmonia política local, tá certo? A gente começa a ter a ascensão do desemprego, da inflação, da dívida externa, que passaram a fazer parte do cotidiano do povo iugoslavo. Vale inclusive ressaltar, é um ponto que eu acho muito importante na discussão, que a gente começa a ter, moçada, também a implosão do bloco soviético, né? E o mesmo Tito que rompe com a União Soviética em 48, depois se alinha à União Soviética na década de 60, sobretudo do ponto de vista bélico, né? Então a compra de produtos da Iugoslávia por parte da União Soviética era um elemento muito importante para a economia da Iugoslávia. Quando a gente começa a ter, a partir da crise do petróleo, de 73 e 79, moçada, a implosão do bloco soviético, todo o bloco do leste europeu que era de caráter socialista também começa a entrar em processo de ruína, e isso chega, meninos e meninas, evidentemente, nessa que era a mais próspera daquela região, a mais próspera a República Socialista, tá certo? Então esse é um ponto importante. A partir disso é que a gente vai começar a ter disputa por poder, e essa disputa por poder vai levar a Iugoslávia, moçada, a vapo, fim, a se desfragmentar. Pode crer? Se liga na vibe. Galera, o que a morte do Tito gerou para a Iugoslávia? Caos. Caos. Muito caos. Vamos lá, para a gente entender esse processo de desagregação da Iugoslávia, a gente tem que lembrar que quando o Tito morre, moçada, primeiramente a gente está vivendo, é uma década, ele morre em 1980, portanto fazem 40 anos, é uma efeméride, né? Uma dessas datas marcantes da história recente, tá? A morte do Tito é a morte de um símbolo, a morte do símbolo de fraternidade, que mesmo com a mão de ferro tinha um respeito da sociedade local, justamente por ser um croata, de pai croata, de mãe eslovena, aquela onda toda que a gente já falou para vocês, beleza? E aí alguns tópicos são interessantes. Quando o Tito morre, as lideranças comunistas da Iugoslávia começam a entrar numa ótica de disputas pelo poder. Só que é uma década muito ruim, a chamada década perdida aqui no Brasil, moçada, é a década também de um declínio macroeconômico nas sociedades do leste europeu, da União Soviética, etc, etc, muito em função da crise do petróleo, muito em função da não adaptação à lógica da globalização, da economia globalizada, que os países do leste europeu muito fechados ainda estavam inseridos, né? Um declínio econômico da União Soviética, ou seja, a gente tem um processo ali muito tenso, meninos e meninas, de diluição mesmo, de implosão do bloco soviético. Aliás, toda vez que a gente fala de implosão é algo que explode de dentro para fora, ou seja, a ruína do mundo socialista, ela é uma ruína que começa não por agentes externos apenas, mas sobretudo por conta de problemas internos, né? E essa desagregação também vai gerar influência, evidentemente, na Iugoslávia. Quando eu falo dessa desagregação, eu estou falando, por exemplo, de movimentos importantes como Solidariedade na Polônia, eu estou falando, por exemplo, da ascensão das eleições que nós chamamos de eleições diretas lá na Tchecoslováquia, que lá na frente vai culminar na Revolução de Veludo. Nós estamos, por exemplo,
falando do problema em Chernobyl, da queda do Muro de Berlim, da reunificação da Alemanha, da fragmentação da União Soviética, que já começa antes mesmo do fim da União Soviética, ou seja, tudo isso vai respingar lá na União Soviética. E aí, meninos, os movimentos separatistas, eles vão, evidentemente, encontrar um ambiente favorável para as suas pautas separatistas, né? E isso tudo vai culminar, moçada, numa série de embates a partir da década de 90, né? Como diria o Norman Stone, né? Nós tínhamos a Iugoslávia, um país, aliás, 6 repúblicas, 5 povos, 4 línguas, 3 religiões, 2 alfabetos e um partido comunista, ou seja, é um baita de um barril de pólvora em meio a uma década super ruim pro socialismo, moçada. Esse barril de pólvora tava pronto para explodir, beleza? C4 pura, né, como gosta de dizer aqueles que jogam CSGO, tá certo, moçada? Bom, o ponto de partida desse processo, meninos, é a guerra pela independência entre Croácia e Eslovênia. A Eslovênia, uma guerra muito rápida, né, muito apoio da Itália, muito apoio das potências ocidentais. A Eslovênia logo consegue a sua independência. A Croácia não. A Croácia vai lutar com os sérvios até 1995, né? Mas lutar mais pela questão da Bósnia do que precisamente com ataques entre essas duas nações, tá certo? A Croácia também sai vitoriosa. Um terceiro país que logo de cara, moçada, também luta pela sua emancipação é a Macedônia. Vale ressaltar que 1991 é o ano, né, em 25 de dezembro de 1991 chega ao fim a União Soviética, ou seja, vejam como que está tudo acontecendo e o bloco socialista tá o que desmoronando. No meio desse processo tem um cara que vende que empunhavam os velhos comunistas da União Soviética, empunhavam a velha bandeira do nacionalismo sérvio, e esse líder, meninos, que defendia uma lógica meio que stalinista de controle regional, era um cara chamado Slobodan Milosevic. Para ser ruim, ele tem que melhorar pelo menos umas 15 gerações, porque o cara era ruim demais, mas é marcado também nesse início por uma derrota para os eslovenos, os croatas, e o início dessa diluição, desse esfacelamento daquilo que nós chamamos de Iugoslávia, tá? Bom, para vocês terem uma noção de como que isso é simbólico, eu trago aqui para vocês, moçada, o Bojana Kloglavi, tá? Que era uma banda meio que o punk de extrema direita da Croácia, né? E acompanha a letra, só um pedacinho da letra pra gente entender, moçada, como que esse nacionalismo ele era vigoroso e como que era um momento de efusão dessas retóricas de defesa da sua nação, sacou? Vejam aí, soldados armados, né? Olha o crucifixo à mostra. E ele fala daí do rio Sikola, né? Que é o rio mais importante para a história dos croatas, né? Brothers, devemos defender o nosso lar com armas, né? Muito doido isso, né? Então esse é um símbolo, moçada, de como que o nacionalismo naquela região ele ainda vigorava. Por isso que é um baita barril de pólvora, beleza? Bom, dando sequência nesse certame, é evidente que existiam outras províncias que também desejavam separação, dentre as quais nós citamos uma super importante, galera, que é a Bósnia, ou também conhecida como a Bósnia-Herzegovina. Cara, a Bósnia é um local muito doido, porque era um caldeirão de etnias, né? 44% das populações eram bósnios muçulmanos, 31% sérvios, 17% croatas. E a Bósnia, meninos, foi construída pelo Tito para ser meio que um estado tampão, tá? Um estado que, de alguma forma, fosse ali o encontro entre como é que eu posso dizer, mais brando das demandas e vontades do nacionalismo croata e do nacionalismo sérvio, né? Então foi criado para ser um estado mesmo que tampão. Só que, velho, um estado tampão que tinha maioria muçulmana, que era perseguida sobretudo pela elite croata, elite de extrema direita croata, tá certo? Bom, e os grupos, esses 3 principais grupos étnicos da Bósnia e Herzegovina tinham
pautas completamente diferentes, né? Os boníacos, meninos, eles queriam a independência total da Bósnia, né? Os sérvios bósnios queriam a anexação dos territórios da Sérvia, a Iugoslávia, e os croatas queriam que esse território fosse croata, ou seja, é uma briga entre sérvios e croatas, com um grupo no meio desse processo querendo dizer, não, é meu, e velho, problema pro mundo, né? Porque a porrada começa a comer ali, e a gente vai ter início entre 1992 e 1995 daquela que é a mais sangrenta guerra da história da Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, ela é chamada também de Guerra da Barbárie, tá? Eu vou falar um pouco disso pra vocês. Surge ali uma liderança sérvia importante, tá, moçada? Muito alinhavada com o Slobodan Milosevic, que é o Karadzic, né? Esse cara, ele recria, meninos e meninas, os chamados campos de concentração, né? Ele defendia uma limpeza étnica mesmo, ou seja, o extermínio da população muçulmana daquela região, e cidades como Sarajevo, moçada, como nós podemos perceber nessa imagem aí, foi completamente destruída, né? A violência com a qual nós tivemos, com a qual os sérvios agiram naquela região, é absurda. Tanto é que lá na Bósnia eles apelidam essa guerra, né, essa guerra de Guerra da Marreta, porque os 44% da população, aqueles que eram presos nos campos de concentração, nos campos de extermínio, meninos, eram obrigados a se prostarem em direção à Meca, de joelhos, né, e os soldados bósnios matavam as pessoas na base da marretada, por isso que é chamado de Guerra da Marreta. Eu vou mostrar não a cena, né, mas vou explicar isso para vocês. Além disso, a gente está vivenciando ali na Iugoslávia uma grande crise de caráter financeiro. E essa crise de caráter financeiro, moçada, também vai fazer com que a violência ascenda naquela região. Beleza? Uma das marcas desse período é um dos massacres mais violentos que nós tivemos numa das zonas de segurança ali da Bósnia, moçada, que é o massacre de Srebrenica, tá? Meu sérvio, né, bastante eloquente, né? O massacre de Srebrenica, meninos e meninas, que teve só nesse campo de concentração mais de 8.000 bosníacos assassinados, tá? E aí, meninos e meninas, a gente começa a ter uma fuga em massa dessa população muçulmana para outras áreas do planeta, tá? E essa fuga em massa vai, sobretudo, levar a população, meninos, para as regiões mais próximas à Eslovênia, tá certo? E aí, no momento já de globalização, a gente começa a ter isso muito divulgado nos telejornais, e as grandes potências europeias e a ONU, moçada, mais os Estados Unidos, começam a, de alguma forma, intervir para evitar mais um massacre. E essa intervenção, ela vai ter um nome, tá, moçada, que a gente vai chamar de o Acordo de Dayton, em 1995. O Acordo de Dayton, moçada, levou o Karadzic a aceitar a negociação pela emancipação da Bósnia, desde que fossem criados ali dois países, né? A Federação da Bósnia e Herzegovina, onde moravam os bósnios, os bosníacos, tá? E a República da Sérvia da Bósnia, tá certo? Só que, claro, moçada, que isso não ia ficar barato, né? Que isso não ia ser simples assim de resolver. De fato, o Acordo de Dayton, na cidade de Ohio, né, moçada, ele, liderado inclusive pelo Bill Clinton, né, ele vai promover o cessar-fogo, mas não necessariamente vai promover o cessar do ódio naquela região, tá certo? Essa fragmentação não dá certo, essa divisão não dá certo, apesar de não haver mais conflitos ali, os bósnios evidentemente não ficaram satisfeitos, muito menos os sérvios, tá? Karadzic foi preso, moçada, depois, e condenado por genocídio, por crimes de guerra, condenado a 40 anos de prisão. Aliás, muitos membros, meninos, dessa frota armada sérvia na Bósnia foram condenados pelo Tribunal de Haia na Holanda. Nós temos inclusive um caso de um desses militares que, ao ser condenado, se suicida no
plenário no julgamento, né? Então, é assim que ele recebeu a sua sentença. Então vejam como que... e ainda fala, né? Em nome do nacionalismo sérvio, eu não admito essa sentença, uma coisa desse gênero, tá certo? O acordo suspende a guerra, mas não soluciona o conflito. Esse é um ponto que eu acho muito interessante, tá? Aí, meninos, um pouco da barbárie. Esse filme é um filme chamado Savior, né? Que conta um pouco dessa história bem violenta ali da região da Sérvia, tá, moçada? E talvez o símbolo mais bonito e mais interessante disso tudo seja a Miss, moçada, beleza de Sarajevo, chamada de Miss Sarajevo, né? Que no ato de ganhar a premiação estende uma faixa, moçada, lá em Sarajevo, quando o caos estava rolando, né? A cidade já estava destruída e a gente teve um desfile de Miss lá e ela estende essa faixa, né? Don't let them kill us. Que significa o que, moçada? Não deixem que eles nos matem, né? Os telejornais propagaram isso pra caramba e isso inclusive inspira o U2 a gravar, meninos, uma música lindíssima, nessa versão inclusive com a participação do Luciano Pavarotti, né? Uma música lindíssima sobre o que significa ser uma muçulmana, moçada, em meio ao caos dos campos de concentração e da violência sérvia. Aliás, essa música inclusive traz uma discussão bastante interessante, né? Leva em consideração, por exemplo, um questionamento sobre: será que a gente está cumprindo a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Será que a gente será que a gente, como sociedade, não precisa relembrar constantemente, moçada, do que significam os direitos humanos, dos direitos sobre todos os humanos, tal? Então, cara, indico pra caramba essa música, bate um papo com essa letra porque ela é sensacional. Beleza? Vamos lá. Seguindo adiante, meninos e meninas, pra gente entender esse final de guerra, a lógica da Bósnia moçada, da Iugoslávia era a promoção de uma limpeza étnica, tá certo? A Sérvia, Bósnia e Croácia acertaram a continuidade da existência da Bósnia, mas com a parte croata, muçulmana, e uma outra parte sérvia, tá? Restaram aí, meninos, Sérvia e Montenegro, que viraram um país só, tá? E duas províncias autônomas, Voivodina e Kosovo, tá? Houve aí uma série de perdas territoriais para o nacionalismo sérvio, o que vai enfraquecer, meninos e meninas, o Slobodan Milosevic, e que vai fazer com que a gente fique ainda mais distante da paz. Não acabou aí, os conflitos continuam, beleza? Agora, moçada, a gente vai para o último tópico desse imbróglio gigantesco que é a fragmentação da ex-Yugoslávia, beleza? Meninos, o último embate que nós temos ali naquela região é mais recente, né? É o que nós chamamos de a Guerra do Kosovo, tá certo, moçada? Bom, quando a gente fala do Kosovo, galera, o Kosovo era uma dessas províncias separatistas de maioria albanesa, de maioria muçulmana também, que fazia parte ali da Iugoslávia, tá certo? No final dos anos 90, a gente tem um chamado movimento nacionalista balcânico que reacendeu em Kosovo, moçada, de forma bastante proeminente, tá certo? 90% da população daquela região era de albaneses muçulmanos, que passaram inclusive a reivindicar ao Slobodan Milosevic, moçada, a independência da região, tá? Só que o grande barato é esse aí, o Slobodan Milosevic vai falar o quê? Aqui não, a gente já perdeu A, B, C, D e E, a gente não vai permitir que mais uma província se separe, sobretudo porque, como eu disse para vocês, eu disse a vocês lá no começo da aula, né, o Kosovo guarda, moçada, as relíquias da sociedade eslava, da sociedade sérvia, né, e remonta conflitos lá do século XI, né, quando muçulmanos e eslavos passaram a entrar em conflitos naquela região, tá certo? Bom, meninos, dentro do Kosovo a repressão foi super violenta, né? Sobretudo aos rebeldes, né? Inclusive há uma violência também do povo de Kosovo contra os cristãos ortodoxos, né? Que eram de origem sérvia, né?
você percebe um pouco dessa relação maciça com a bandeira da Albânia. Vocês vão perceber, né, uma águia de duas cabeças. Eu vou explicar isso para vocês. Milosevic, evidentemente, moçada, declarou que não abriria a mão, não permitiria a independência do berço do nacionalismo sérvio, né, que tinha, né, que continha templos sagrados, e iniciou ali, moçada, uma das mais violentas limpezas étnicas registradas na história recente, né, matando milhares de albaneses, kosovares, e provocando um êxodo, né, uma diáspora albanesa, né, chamada diáspora albanesa, né, para países vizinhos, né, Albânia, Macedônia, alguns foram para a Europa Ocidental, etc, etc, beleza? Esse evento ele é tão marcante, né, que a gente vai ter naquela região, moçada, a intervenção também da Organização das Nações Unidas, tá? Essa intervenção da Organização das Nações Unidas foi um pedido, né, inclusive com a solicitação de intervenção da OTAN e dos Estados Unidos, um pedido do secretário-geral das Nações Unidas da época, né, um cara que ficou muito marcado para a história da ONU, que era o Kofi Annan, né, falecido inclusive há cerca de um ano e meio, tá certo, moçada? A OTAN, a pedido da ONU, passa a atacar Belgrado, né, meninos, minando aí o governo sérvio, né, para acabar com a limpeza étnica, mas a situação ali ela continuou super complicada, né, moçada. O final da Guerra do Kosovo não representou o final dos conflitos, né? Essa diáspora albanesa levou muçulmanos a se espalharem pela Europa, né? Quem já assistiu aquele filme Busca Implacável, né? A gente percebe que tem uma comunidade albanesa muito grande, por exemplo, na França, na Suíça, na Bélgica, na própria Albânia. Então, essa galera do Kosovo, eles se espalharam, moçada, pela Europa para fugir da repressão de Belgrado, né? Para fugir da repressão da ex-Iugoslávia, tá certo? Bom, em 2008, a província de Kosovo se autodeclara independente, né? E essa autodeclaração de independência tem um forte apoio dos Estados Unidos da América, né? Os Estados Unidos da América, que foi sempre fundamental para cessar os conflitos naquela região. Aliás, eu sempre brinco dizendo o seguinte, que se tem algumas ações que são positivas dos Estados Unidos, sobretudo na década de 90, no governo do Bill Clinton, o Kosovo é uma delas, tá, meninos e meninas? E essa autodeclaração unilateral, né, de independência, apesar do apoio norte-americano, não tem reconhecimento internacional. Até porque, meninos e meninas, como eu disse lá no começo da aula para vocês, né, o separatismo ele pode ser visto como um processo de enfraquecimento dos Estados nacionais, né? Então, aqueles Estados nacionais com, sobretudo, força militar, etc, etc, esses Estados não querem esse modelo de separação. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Nós temos 21 repúblicas separatistas, né, ou autônomas, meninos, na Rússia, algumas delas com conflitos bastante constantes, né, na região do Cáucaso ali, por exemplo, Abkhazia, a Chechênia, a Ossétia do Sul e a Ossétia do Norte, ali na região do Cáucaso. Nós temos, por exemplo, China, que também é contra a independência do Kosovo, né, com o Tibete, com a Mongólia Interior, com Taiwan, Hong Kong, etc, etc, né? Nós temos, por exemplo, a Índia contra a independência do Kosovo, por conta ali, né, de uma questão muito categórica, que é a região da Caxemira. Nós temos a Espanha contrária à fragmentação, à independência do Kosovo, até porque a Espanha, moçada, tem um monte de países dentro de um país só, ou seja, apesar de se autodeclarar independente, apesar de ter o apoio norte-americano, o Kosovo ainda, moçada, não tem um reconhecimento internacional, né? Por muito, uma situação, por exemplo, mais antiga,
né, o Sudão do Sul conquistou sua independência em 2011 e o reconhecimento da ONU, mas a gente percebe que ainda existem muitos entraves para independência, para o reconhecimento de independência e de emancipação de alguns países. É o caso da Palestina, é o caso, por exemplo, do Kosovo, tá certo? Então, apesar de se autodeclarar independente, o Kosovo ainda é considerado para o mundo, meninos, o mundo das relações internacionais, uma província da ex-Iugoslávia, uma província da Sérvia. Questão de Vojvodina um pouquinho diferente. Vojvodina deseja também emancipação, mas sem conflitos, sempre na base do diálogo, a coisa é um pouco mais branda ali. Beleza, meninos? É lógico que essa decisão divide opiniões, né? O repúdio da Sérvia é constante até hoje, mas observem como isso é interessante da gente analisar, né? Esses aqui são dois jogadores de origem albanesa, né? O Xhaka e o Shaqiri, né? Que hoje representam a seleção suíça de futebol. Na Copa de 2018, jogando pela Suíça, eles disputaram a partida contra a Sérvia, na Rússia, né? Ou seja, olha só que questão interessante. E quando fizeram os gols da Suíça contra a Sérvia, saíram comemorando, fazendo a águia de duas cabeças. O que representa a águia de duas cabeças, meninos? É uma herança do Império Turco-Otomano, é herança de uma estrutura meio que bizância, né, na região, que é a aliança, meninos e meninas, do poder religioso e do poder político. Em algumas ramificações do islamismo, moçada, o poder político e o poder religioso é uma coisa só, né? E eles comemoraram fazendo a bandeira da Albânia em represália à violência sofrida por Kosovo até pouco tempo atrás. Foram punidos pela FIFA, né? A FIFA não permite esse tipo de manifestação política, mas, né, estamparam a capa de todos os jornais do mundo, levando aí ao processo de ascensão ainda desse local que se discute pra caramba, que é a ex-Iugoslávia, a questão do Kosovo. Ou seja, por mais que nós tenhamos o cessar-fogo naquela região, de fato, meninos, a questão da ex-Iugoslávia ainda está muito distante de ser resolvida. Tudo bem? E agora, galera, pra gente fechar com chave de adamantium esse nosso bate-papo de hoje, o que nós vamos fazer? Trocar uma ideia com algumas questões de prova que são super presentes nas mais importantes avaliações desenvolvidas em âmbito nacional, para a gente corroborar todo aquilo que trabalhamos, né, nesse nosso encontro de hoje, tá certo? Vamos lá, eu trago uma questão para vocês, e aí eu vou fazer aqui um bate-papo, tá aqui do lado para vocês, tá? Que é uma questão que vocês fizeram na prova diagnóstico, tá certo? Foi exatamente esse mapa, né? E a questão diz o seguinte: o mapa acima representa a divisão do antigo território iugoslavo no ano de 2006, tá? A respeito da desintegração da Iugoslávia, é possível afirmar que... Vamos lá, vamos por item, tá? Primeira coisa que eu quero que vocês sempre realizem na hora de fazer uma questão, isso é uma tática de prova, tá certo, moçada? Que vocês tomem cuidado com as perspectivas temporais. Sempre destaque o tempo histórico que você está trabalhando. Acho que esse é um ponto muito importante, tá? Vamos lá. A desintegração do território nacional iugoslavo ocorreu por conflitos vinculados a questões de caráter nacionalista. Vamos passar para frente. A Guerra dos 10 Dias foi decisiva para a saída da Macedônia do norte da Iugoslávia. Ponto. Dois erros aí, né? A Guerra dos 10 Dias é da Eslovênia e a Macedônia não fica ao norte da Iugoslávia, fica na região sul, tá certo, meninos? A proximidade da Itália com a Iugoslávia já começa errado, né? Porque na verdade a Itália era próxima à Eslovênia. A política de mercado adentrou a Iugoslávia com a imposição do Fundo Monetário Internacional, do qual o governo era devedor, não é o contexto, tá? Até porque lá na década de 40, início da década de 50, o Fundo Monetário Internacional emprestou dinheiro para a Iugoslávia, que conseguiu fazer bom usufruto teórico dessa grana, né, para o processo de reconstrução pós-Segunda Guerra Mundial. Então, olha só, a questão correta vai ser a letra, moçada, a letra A. Tudo bem? Simples assim. Vamos para a próxima? Olha só,
A segunda questão que eu trago, eu faço uma referência a uma frase que eu citei para vocês na aula, né? Na Iugoslávia havia 6 repúblicas, 5 povos, 4 línguas, 3 religiões, 2 alfabetos e o Partido Comunista, né? Do Norman Stone, uma publicação na Folha de São Paulo de 11 de setembro de 1992, tá? Apesar dessas diversidades apontadas em 1945 e a 1989, a Iugoslávia manteve-se unida por quê? A nação contou com a ajuda stalinista para defender-se dos países capitalistas com a concessão de empréstimo a fundo perdido e com a ajuda de técnicos soviéticos para a implantação de indústrias. Isso não foi com a ajuda de Stalin. Lembra que em 48 a Iugoslávia rompe com o stalinismo, depois voltando aí a trocar ideia depois que o Stalin morre. Apesar de, historicamente, Tito e Stalin serem caras que se deram bem, né? Mas não, errada a questão. Ocorreu a cooperação estabelecida com o presidente Truman, que garantiria alimentos, armas, tecnologias que mantivesse a Iugoslávia fora do bloco soviético? Não. Havia posse de tecnologia nuclear e boa convivência com todos os líderes religiosos, aliada à sua áurea de herói da resistência durante a Segunda Guerra Mundial. Essa última afirmação está correta, tá certo? Tecnologia nuclear não existia na Iugoslávia, boa convivência entre os líderes religiosos, é uma parada bem mais ou menos, né? Há manifestações culturais permissíveis, mas calma, esse é um ponto que eu acho que é interessante a gente analisar. Bom, questão item D. Carisma do presidente Tito, sua atuação antinazista durante a Segunda Guerra Mundial e o seu jeito de adequar o socialismo ao país, escapando da intromissão stalinista e que o tornaram líder daquela região. Questão correta, moçada, portanto, letra D. Lembrando, meninos e meninas, que essa questão é um tipo de questão de prova do PAS. E aí, qual a característica? Primeiro, 4 itens numa questão de múltipla escolha. Segundo, que tem uma questão que é interessante, porque você tem um item que ele está parcialmente correto, mas tem um erro ali que é a questão da tecnologia nuclear, beleza? Então, atentem-se, ano que vem vocês, e em outros momentos vocês vão fazer provas da UNB, então esse é o tipo de questão muito clara da Universidade de Brasília, beleza? Olha só, exercício número 3. O mapa político da Europa passou por mudanças de fronteiras, surgimento de novos países a partir da reunificação da Alemanha, né, da dissolução da União Soviética e da fragmentação da Iugoslávia e Tchecoslováquia, tá? Essas alterações das fronteiras desses países ocorreram, ponto. Período histórico mole de matar, beleza? Período de encerramento da Segunda Guerra Mundial, ao contrário, né, reforçou a unificação. Na fase entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial é quando a Iugoslávia surge. Na fase de bipolarização entre Estados Unidos e União Soviética, Guerra Fria, não. No período de encerramento da Guerra Fria, na pá de cal, mostrando o sepultamento do socialismo soviético que nós temos, e do leste europeu, que nós temos também a fragmentação da Iugoslávia, tá certo? A última, então questão correta, letra D. A última questão que eu trago para vocês é uma questão típica de Enem, tá? Também presente em provas de universidades de São Paulo. Então vem comigo, olha só. Questões políticas, ideológicas, religiosas e étnicas transformaram a Iugoslávia naquele termo que eu usei pra caramba com vocês em aula, né? Num barril de pólvora, né? Os Balcãs foram palco dos mais violentos conflitos europeus após a Segunda Guerra Mundial, onde cerca de 250 mil pessoas morreram vitimadas pelas guerras dos últimos 10 anos. Assinale a alternativa que apresenta o nome dos 3 principais conflitos que ocorreram na região nas últimas décadas, tá? Essa questão deve ser uma questão um pouco mais antiga, mas é só pra gente entender, tá? Guerra dos 6 Dias, Yom Kippur e Intifada? Não, isso é conflitos árabes israelenses, né? Lá na formação da questão palestina. Guerra da Crimeia, Guerra da Macedônia e Guerra da Eslováquia, meninos e meninas, conflitos, sobretudo Crimeia, século XIX. Guerra da Eslovênia, Guerra da Chechênia e Azerbaijão, não, porque Guerra da Chechênia na década de 90 é no Cáucaso, na região da Rússia. Guerra do Golfo, Afeganistão, Irã, Iraque, meninos, não, porque esses conflitos são conflitos ali em função da região do Shat el-Arab, né, do Golfo Pérsico, tá certo? Disputa entre xiitas e sunitas, Revolução Islâmica, aquela onda toda. Questão, letra ou item E. A questão Guerra da Croácia, Guerra da Bósnia e Guerra do Kosovo, 1991, 1992 e 1999. Questão correta, meninos e meninas,
letra E. Beleza? Se liga, moçada. Então, assim, resolvendo essas questões, terminamos aqui nosso bate-papo, nosso encontro sobre esse tema que é super interessante sobre o continente europeu, separatismo da ex-Iugoslávia. Pode crer? Bom, espero que vocês tenham gostado, foi um prazer inenarrável estar com os senhores e com as senhoras, tá? Sigam firmes, logo logo tudo isso vai passar e contem comigo sempre que precisarem, tá certo? Um beijo gigante no coração de todo mundo, boa sorte, bom final de semana, valeu galera, fui!